Amém? Bom dia, irmãos. Paz seja com todos em nome de Jesus. Amém? Motivo de alegria, né? Mais uma manhã. Graças a Deus acordamos com vida e com saúde, na presença de Deus. Vamos compartilhar uma palavra no intuito de que essa palavra possa encontrar morada nos nossos corações, possa gerar uma mudança de comportamento. Lembrando que essa palavra não é do Renato, essa palavra é do trono de Deus. Porque quando nós transmitimos uma palavra que vem da Bíblia, né? É o próprio Deus nos falando, é uma maneira com que Deus fala conosco, através da palavra, através dos profetas, através de sinais, e hoje não é diferente. Acredito eu que, em nome de Jesus, essa palavra vai causar o efeito para qual está sendo enviada e vai gerar frutos dignos não só de arrependimento, mas também que nós possamos, entendendo, absorvendo e praticando, ser abençoados por Deus e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Ageu, no capítulo 1. Eu vou ler apenas uns versos aqui e depois eu vou trazer um entendimento para os irmãos daquilo que Deus ministrou ao meu coração relacionado a esta palavra. Eu particularmente, alguns anos atrás, quando ministrava algo da parte de Deus, eu sempre pregava condicionado a algum tipo de comportamento, ou uma impressão, ou um insight que eu tinha, né, de algumas circunstâncias que ocorria, né, no meu dia a dia. Porém, né, não é esse o objetivo, né? O objetivo é trazer à luz aos irmãos aquilo que Deus realmente tem como uma primícia nas nossas vidas, nesse processo de libertação. E acredito que se nós tivermos o entendimento do que vai ser ministrado aqui, com certeza, irmãos, a nossa libertação vai ser uma libertação genuína e nós vamos experimentar, né, o melhor dessa terra. Amém? Se alguns não encontrarem, irmão, não tem problema, porque quando a gente não tem um costume de ter um manejo constante da palavra de Deus, é um pouco mais difícil encontrar realmente, mas nós temos lá o cabeçalho, né? Em algum momento, se alguns irmãos tiverem dificuldade, nós podemos ensinar, caminhar dentro da palavra de Deus de uma maneira assertiva. Amém? Eu vou fazer a leitura enquanto alguns dos irmãos acabam de procurar ali, para a gente poder... Eu devia ter falado antes, né, desse aí para os irmãos no cabeçalho, mas tudo bem, irmãos, não encontrar, só presta atenção que depois você medita nesse texto. Vamos lá, Ageu 1, eu vou ler o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Amém? Amém. Bora lá. Povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semeiam muitas sementes, mas colhem pouco. Tem comida, mas a comida não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficar nem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso, o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que está acontecendo com vocês. Agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo, e ficarei muito contente com vocês. E ali serei adorado e honrado. Amém? Amém. Irmãos, olha só como é interessante, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Essa palavra que foi ministrada há muitos e muitos anos atrás, ela ainda é viva e eficaz. E ela, se eu e você permitirmos que ela penetre nos nossos corações e acesse os pontos que nós precisamos mudar, com certeza vai gerar um efeito transformador. Pode ser uma palavra rema na minha e na sua vida, um divisor de águas. Né? Esse tempo aqui em questão é um tempo em que Israel, né, havia sido levado cativo para a Babilônia, e depois a Pérsia foi e invadiu, destituiu o governo babilônico, e o rei Ciro, que era um rei persa, mesmo assim ainda sendo ímpio, né, ele não era um adepto à teocracia, né, que é o governo de Deus, mas ele libera algumas pessoas, dentre elas o rei de Israel, para voltar para a nação e reconstruir o templo de Deus,
para que eles pudessem voltar a cultuar a Deus. Mas o que acontece, irmãos? Quando eles voltam e começam a executar essa obra, eles enfrentam oposição de pessoas que, além de não acreditar, tentavam de todas as maneiras atrapalhar o processo em suas vidas. E o que eles fizeram? Eles, ao invés de continuar construindo o templo, eles deixaram a construção do templo de lado e começaram a construir suas próprias casas. E Deus então levanta um profeta para os advertir em relação a esse comportamento. Dá a chave para o Josimar lá, ele abre lá. Então, o que eu quero trazer para os irmãos nos dias de hoje? Uma reflexão referente a esse tema aqui. Veja bem, nós podemos trazer para os nossos dias essa reflexão como sendo, na verdade, Deus tendo usado alguém para nos trazer aqui, para que nós possamos fazer a reconstrução do nosso templo. E desde quando eu e você chegamos aqui nesta boa terra para fazer essa construção, aparece e acontece alguns empecilhos que nos atrapalham a continuar buscando uma restauração do templo. Qual que é o templo de Deus? Eu e você. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Mas o que acontece? Quando eu e você temos um discurso direcionado, relacionado à questão da reconstrução do nosso templo, aparecem alguns impercalços aí que acabam fazendo com que eu e você acabe desfocando do projeto que realmente é a nossa libertação. Aí acontecem algumas coisas que fazem com que eu e você nos dispersemos. Por exemplo, nesse processo aqui a gente começa a se fortalecer fisicamente. A gente começa de repente a ter alguma ajuda financeira. A gente começa a ter alguns projetos que nós mesmos temos como projetos particulares. Aí nós deixamos a primícia, que é o quê? Restaurar o templo, que é o corpo da gente, que é onde o Espírito Santo faz morada. Então aqui tem 4 advertências que o profeta faz ao povo, que eu quero trazer para os irmãos, mas vale para mim, né? Em primeiro lugar, e depois, se os irmãos entenderem que pode caber para a sua vida, você pega, senão automaticamente você pode descartar, porque o livre-arbítrio é um dos presentes mais maravilhosos que Deus nos deu. Vamos lá, olha só: pare de dar desculpas e voltem a trabalhar. A palavra de Deus vai dizer: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino de Deus. Então muitas pessoas começam bem, mas no meio do caminho acabam sendo enganados e engodados pela própria concupiscência. Tiago 1,14. Cada um é tentado quando é traído e engodado pela própria concupiscência. Então nós não devemos parar de trabalhar, nós temos que constantemente dar continuidade numa primícia, que é a primeira palavra que nós demos. Nós não podemos mudar de discurso. Estamos sofrendo porque não colocamos Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que acontece, irmãos? Eu e você, muitas vezes, nós realmente até falamos que nós cremos num Deus que é primeiro lugar nas nossas vidas. Porém, as nossas atitudes, os nossos comportamentos diários não são condizentes com aquilo que a gente prega. Muitas pessoas, inclusive alguns dos senhores que estão aqui dentro dessa sala, é perceptível que, comportamentalmente falando, não tem realmente entregado a sua vida integralmente a Deus. Mas uma boa parte a gente já consegue perceber que existe uma evolução por conta do comprometimento que tem com a casa de Deus, com as coisas de Deus, e automaticamente assim Deus vai te dando sabedoria, força e estratégia para você continuar alimentando esperanças e expectativas de promessas que vão ser cumpridas nas suas vidas através da obediência. Ações dignas de receber bênçãos. A árvore se conhece pelos frutos. Irmãos, olha só, nós pregamos aqui o Jesus Cristo que salva, cura, batiza e em breve está voltando. Nós bem sabemos que o próprio Jesus,
quando ele pregava e ministrava algo da parte de Deus, ele sabia realmente que tinha algumas pessoas que não ia receber. Tanto é que ele lançava para a multidão, uma pessoa ou outra pegava ali e era curado. Não é diferente nos dias de hoje. A palavra de Deus, ela é uma semente que está sendo lançada. Então tem 4 tipos de solos que ela vai cair. Quando ela cai em terra boa, com certeza vai gerar um divisor de águas nas nossas vidas. Né? Porque as nossas doenças emocionais muitas vezes nos impedem de ver o agir de Deus. Por quê? Porque nós olhamos para o homem, nós não olhamos para a palavra de Deus que está escrita. Nós focamos no pastor, nós focamos no preletor, nós focamos no monitor, nós focamos no governo, nós focamos nos pais e nas mães, mas nós focamos em Deus. 4. A ajuda de Deus vem à medida que vamos trabalhando. Nós temos que nos reconstruir constantemente. Irmãos, se nós não trabalharmos a nossa mente no nosso altar, que está totalmente, muitas vezes, destruído, o tempo que eu estou falando aqui de construção é o tempo do Espírito Santo, que primeiramente é a nossa vida. Mas você sabe o que nós estamos fazendo, irmão? Nós muitas vezes estamos deixando de reconstruir o nosso templo, que é o nosso corpo, e pensando naquilo que o corpo pode receber como benefício das nossas próprias ações humanas. Exemplo, a minha inteligência, a minha habilidade, aquilo que eu tenho, digamos, de repente, como sendo algo que me ajuda a gerir minha vida, né? Um salarinho, um dinheiro, uma condição de repente, quem sabe, ter um pouco mais de tranquilidade nas minhas tomadas de decisão. Por quê? Irmãos, eu vejo, digamos assim, ó, nós muitas vezes estamos vendo um Deus que é limitado. Deus não tem limite, irmãos. Deus é dono do ouro da prata. E muitos de nós vivem de migalhas. Está vivendo na míngua, está vivendo uma vida que não é a vida que Deus tem para mim e para você, porque nós somos totalmente habilidosos e qualificados. Mas enquanto nós não sairmos dessa doença maldita que tem feito com que as nossas mentes, os nossos corações estejam limitados apenas ao que nós vemos aqui, 1 Coríntios 15, 19 vai falar assim, a nossa fé em Cristo se limita apenas nessa vida, nós somos miseráveis. O que Deus tem para mim e para você é bom, perfeito e agradável. É o melhor dessa terra, irmãos. E o melhor dessa terra não é dinheiro, não é restaurar o altar. E sabe para quê, irmão, quando a gente restaura o altar? É para a gente oferecer sacrifícios em agradecimento a Deus, não para pedir nada a Deus. Porque Deus já nos livrou, Ele já nos libertou. Eu e você estamos aqui, porque em algum momento, irmãos, olha só, até o opressor, o diabo foi um agente transformador nas nossas vidas, que ele permitiu, né? Deus permitiu que o diabo nos oprimisse, fizesse com que eu e você, né, tivéssemos essa atitude de vir para cá, para reconstruir o nosso tempo. Mas será que eu e você estamos fazendo isso? Qual será o meu caminhar aqui dentro da casa? Será que eu estou trabalhando para limpar e restaurar o altar de Deus na minha vida, que é o meu coração, a minha mente? Olha só, nós vamos sair desse devocional, irmãos. Vamos ver como é que vai ser o meu e o seu comportamento até o final da tarde. Será que eu vou buscar para limpar minha mente e o meu coração, ou vou fazer projetos humanos? Projetos mundanizados, projetos embasados no salário, projetos embasados num benefício, projetos embasados em algo, numa ressocialização. Qual que é o seu projeto para o dia de hoje? Será que eu estou traçando planos e projetos para um final de semana que eu possa, digamos, ter prazeres na minha carne junto com a minha família, ou prazeres que possam durar, né, eternamente? Porque se eu e você não respirarmos a recuperação, irmãos, nós só vamos ser pessoas assertivas enquanto nós estivermos sem intoxicar o corpo. Intoxicou o corpo, irmão, nós somos menos que nada. Menos que nada na sociedade. Então, fica aqui essa reflexão. É tempo, porventura, de eu e você construirmos casas luxuosas e a casa de Deus estar perecendo? O que é essa casa luxuosa? É o meu ego, a minha inteligência, o meu orgulho, a minha soberba, a minha prepotência, a minha petulância. E assim também nós ainda não temos condições de construir coisas luxuosas. Aqui eram pessoas que eram ricas. Nós, infelizmente, não estamos nessa condição financeira, mas podemos ficar um dia. E quando nós chegarmos a ficar, irmão, financeiramente bem, que nós adoremos a Deus e o louvemos por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Que Deus possa nos abençoar no dia de hoje. Hoje é sexta-feira. Que nós possamos ter uma conduta e um comportamento digno, né, de ser aceitos por Deus, e que ninguém se perca, antes que todos nós venhamos a glorificar a Deus com as nossas atitudes e comportamentos. Amém? Amém. Glória a Deus. Fiquem em paz e vamos trabalhar.